E aí pessoal, tudo bem? Fernando Silva aqui mais uma vez, pronto para conversar um bocado? Esse é um protocolo Inspire. Então você vai ver aqui uma série de vídeos onde a gente vai tratar sobre o tema espiritualidade. Você vai ver como que a gente vai tratar de uma maneira simples, objetiva, prática. Como é que você pega essa palavra tão importante para a nossa vida, tão relevante para a nossa vida e torna ela prática. Nós somos seres de visão. Nós somos seres de visão. Engraçado, né? A gente está falando de espiritualidade, logo você pensa sobre fé, sobre crer, e talvez eu poderia até usar um texto bíblico para falar que a gente vive pela fé, a gente anda pela fé, mas a ideia aqui é falar não apenas de fé, de crenças, daquilo que você acredita, daquilo que você não acredita, mas falar de como, de maneira prática, a gente desenvolve a nossa fé. E para isso a gente tem que olhar para quem nós somos, para como nós vivemos. E nós, como pessoas, nós vivemos, ou melhor, nós caminhamos a partir daquilo que vemos. Nós somos seres de visão. A gente precisa ver, a gente precisa visualizar algo para caminharmos, para irmos em direção a determinado lugar. Nós somos assim. Essa busca por sentido, essa busca por algo transcendente, que transcende a minha vida, mas que traz sentido, é uma busca por visão. É uma busca por compreender a mim mesmo e compreender o mundo, para que assim eu possa caminhar, para que assim eu possa me desenvolver. A visão é extremamente importante para você compreender e desenvolver a espiritualidade. Se espiritualidade, como nós falamos, é a busca por sentido, é a busca por transcendência na vida e uma transcendência objetiva que me impacta, que mexe comigo, mas que me redireciona, que me posiciona na vida. Não é uma transcendência que só me deixa louco, entendeu? Que só me deixa fora de si. Não, é uma transcendência que traz sentido, que traz relevância, que me posiciona, que me reloca na vida. Pois bem, essa transcendência, ela me dá uma visão correta da vida. Ver a vida como se deve ser, de fato, é muito importante para que sua espiritualidade seja saudável, para que sua espiritualidade seja coerente, seja prática, seja aplicável. Então, uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade boa, uma busca por sentido na vida coerente, ela me faz olhar para a vida como ela é, ou pelo menos como ela deveria ser. E isso é algo já confrontador para nós. Nós muitas vezes nos mal educamos ou somos mal educados nesse olhar para fora de nós. Primeiro que a gente já erra muito olhando para dentro. Somos muito impulsionados a olhar para dentro, a tentar encontrar sentido da vida em nós mesmos, a tentar encontrar realização para a vida em nós mesmos. Esse olhar para dentro, esse olhar para nós, ele nos limita, ele nos faz ficar girando em torno de nós mesmos e muitas vezes infelizes, muitas vezes travados, porque a conta não fecha. Nós somos seres de visão, mas nós somos seres limitados. Nós não encontramos transcendência em nós mesmos. Nós não encontramos o sentido da vida em nós mesmos. Se assim fosse, estaríamos assim bem, não estaríamos sofrendo como temos sofrido, né? Doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, gente que, poxa, tem dinheiro, tem casa, tem família, mas é infeliz, mas não se encontra na vida, trabalha e nunca chega a algum lugar, nunca tá bom. Por quê? Porque a visão está limitada, porque a visão está para dentro e, consequentemente, essa busca por espiritualidade também está limitada. O nosso olhar ou está para dentro, sempre girando em torno de nós mesmos, ou está para fora, mas condicionado também a nós mesmos. O nosso olhar para fora, ora está viciado apenas na comparação, ou num olhar meio que invejoso, né? Onde a gente só olha para fora para avaliar aquilo que a gente ainda não tem, aquilo que a gente ainda não conquistou. Ela é transcendente, ela nos chama a ir para além de nós.
E eu quero te mostrar isso aqui, fazendo pensar um pouquinho sobre uma técnica, olha só, uma técnica de pintura francesa chamada pontilhismo. Várias pessoas já falaram sobre ela e eu quero falar sobre ela também para que você compreenda. Como é que é essa técnica? O que as pessoas fazem? O artista vai lá e ele cria uma obra através do pontilhismo, onde ela é desenhada, onde ela é confeccionada através de vários pontinhos. À distância, você percebe aquela obra linda, maravilhosa. Mas à medida que você chega perto daquele quadro, aquela obra bela, maravilhosa, completa, ela é formada por vários pontos. Então, para que você compreenda a obra, você não pode avaliá-la pela perspectiva de um ponto. Você tem que avaliá-la, você tem que contemplá-la a partir da perspectiva de toda a obra, avaliando, analisando, compreendendo todos os pontos e não apenas um. Pois bem, essa técnica fala muito da nossa limitação de visão, da nossa incapacidade de olhar para o todo. A gente está vivendo uma vida tão antropocêntrica, tão centrada no homem, que a gente não contempla a obra toda, entende? A gente não consegue perceber o mundo como um todo. A gente quer perceber o mundo a partir de nós mesmos, a partir apenas da nossa perspectiva. E aí nós temos um grande problema. A nossa visão se torna extremamente limitada, porque é como se a gente tentasse compreender a obra daquele artista vendo apenas um ponto. A sua visão de vida precisa transcender você mesmo. Você precisa desenvolver sua espiritualidade olhando para fora de si e não para dentro. Por que muitas pessoas têm sofrido? Primeiro, por não terem uma visão mais ampla da vida. Por não terem uma visão de toda a obra, ou melhor, uma visão de si dentro dessa obra. O mundo criado, todas as coisas feitas, quem eu sou dentro desse mundo, a partir desse mundo, dentro da história desse mundo. E não eu tentando compreender a minha história e como que esse mundo se encaixa na minha história. É assim que nós começamos a desenvolver a espiritualidade da maneira correta. E é assim que a gente vai tomando mais conhecimento de uma série de coisas que acontecem na nossa vida que estão, vamos assim dizer, não na superfície da nossa vida, mas abaixo da superfície. Então, pessoal, concluindo esse tema tão importante sobre espiritualidade, é necessário a gente reaprender a ver a vida, ou a maneira de se ver a vida. E essa técnica chamada pontilhismo, ela nos remete bem a essa nossa limitação ou a essa nossa dificuldade em olhar para a vida da maneira correta. Em olhar para a vida não apenas pela perspectiva egocêntrica, né? Não apenas pela nossa perspectiva, mas por uma perspectiva que está para além de nós, não é? Inclusive, eu já poderia começar a falar aqui para vocês sobre nós termos uma visão de mundo que contemple toda a história desse mundo. Nós vamos falar de espiritualidade, logicamente nós vamos falar de fé, vamos falar de crença. E eu não estou aqui para taxar para você qual crença você deve ter, qual fé você deve ter, mas você deve ter uma fé, você deve desenvolver sua espiritualidade que tenha sentido, que faça sentido para você e que sustente sua história, que te ajude a contemplar o mundo como um todo. E essa cosmovisão nos afeta profundamente a nossa espiritualidade. Enfim, por hoje é só, eu queria só te deixar esse recado bem importante de como você olha para si, de como você olha para o mundo. E no final aqui eu queria te pedir que você, na descrição desse vídeo, não deixasse de clicar no link que nós vamos deixar aqui. E nesse link você vai se inscrever e eu vou deixar lá uma lista de livros preciosos para você ler e compreender ainda mais esse assunto. Livros que me abençoam, que eu tenho, que me ajudam a compreender bastante sobre
a minha espiritualidade, com certeza vão te ajudar também a entender a sua espiritualidade. Um grande abraço e até mais.